pregando sobre conselhos para enfrentar os dias difíceis. E à noite eu concluirei essa mensagem, agora pela manhã, a primeira parte. Conselhos para enfrentar os dias difíceis. Daniel, capítulo 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplicas com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os meus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão. Versículo 9. E o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas tuas leis, e que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Esta é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe diante dela, meu Deus. Abra nossos ouvidos e corações e que sejamos abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Irmãos, o profeta Daniel escreveu este livro numa fase que é considerada por muitos rabinos a fase mais difícil da história de Israel. Houve o cativeiro, houve o tempo de escravidão no Egito por 430 anos. Mas a maior parte do tempo daquele período, os filhos descendentes de Jacó viveram em paz, viveram bem. Pouquinho mais da metade do tempo dos 430 anos foi de bonança, foi de prosperidade. A segunda parte, sim, foi de escravidão, porque um outro povo tomou conta do Egito e escravizou aquele povo, tornou-os escravos. Mas o que é mais marcante é esse cativeiro babilônico de 70 anos. Porque, para alguns rabinos, o povo foi tirado da sua terra. Os filhos foram tirados de seus pais. Houve uma matança muito grande na cidade de Jerusalém. E, obviamente, que essa ação ostensiva dos babilônios foi em relação ao reino do sul, ao reino chamado Judá, porque o norte já havia sido dissipado pelos assírios. Então foi muito traumatizante. O Salmo 137 dá uma espécie de radiografia
de ideia do que aquele povo sofreu durante o cativeiro babilônico. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. E se é coincidência ou não, não sabemos. O fato é que o povo foi levado cativo para a Babilônia como resultado do juízo de Deus sobre aquele povo, sobre o reino do sul. Os dias eram muito difíceis, mas Daniel, ali na Babilônia, um dos cativos, nos indica, nos apresenta, nos mostra um caminho vitorioso para que enfrentemos os dias difíceis debaixo da graça de Deus e de uma maneira que agrada a Deus. Porque o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, uma terra estranha, com costumes estranhos, com deuses estranhos, com uma cultura absolutamente avessa à cultura do povo de Judá. E assim somos nós. Ou você pertence a esse mundo, ou você pertence a esta terra, ou você pertence a esta pátria. A palavra de Deus diz que a pátria do cristão é no céu. A palavra de Deus diz que nós vivemos debaixo das ordens de um outro superior, de um outro líder, de um outro rei, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A nossa Constituição é a palavra de Deus. Nós somos peregrinos, nos disse nosso irmão Pedro, escrevendo àquele povo da Capadócia, da Ásia Menor, da Panfilha, da Frígia, de lugares onde eles estavam vivendo uma opressão cultural e espiritual muito grande e uma perseguição romana que viria sobre eles. Pedro diz: somos peregrinos, e nós somos peregrinos. Devemos viver como tais. Cuidado aonde é que o seu coração está. Muito cuidado. Observe a sua alma. Observe o seu coração. Se ele está nas coisas de Deus ou se você se aculturou. Daniel, seus amigos, aqueles jovens, ganharam um banho de cultura babilônica. Vestes, nomes mudados, a alimentação, tudo novo. Mas Daniel entendia que o seu lugar não era aquele. E nós sabemos porque a história bíblica nos mostra que enquanto viveu naquele lugar, Daniel viveu para Deus. Daniel viveu de uma forma que agradava a Deus. Aqueles amigos dele, da mesma maneira, viveram de uma forma a agradar a Deus, em terra estranha, vivendo dias difíceis. Como viver neste mundo, nesse tempo tão difícil, e ainda assim agradar a Deus? Eu responderei a partir de 7 conselhos que esse texto nos fornece. E o primeiro conselho é: enfrente os dias difíceis com firmeza. O versículo 2 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. O primeiro governo do rei Dario, portanto, Nabucodonosor, foi em 538 a.C. A primeira deportação de judeus saídos de Judá para a Babilônia foi aproximadamente em 605 a.C. Antes de Cristo, o tempo é contado de trás para frente. E ao escrever o capítulo 9 de Daniel, Daniel já era um homem idoso. Um homem que tinha aí aproximadamente 80 anos, um pouco mais, um pouco menos. Já haviam se passado 67 anos do cativeiro na Babilônia. E o povo estava desolado.
É interessante que o coração de Daniel poderia estar provando de questionamentos honestos diante de Deus. Até quando sofreremos essa vergonha? Até quando seremos escravos nessa terra? Até quando nosso povo vai sofrer a opressão, a humilhação por parte dos babilônios? Até quando os ídolos babilônios serão enaltecidos, exaltados entre nós, e o Deus de Israel não dará resposta? Até quando? Mas Daniel não age assim porque Daniel tem os seus olhos nos livros, é o que o texto diz. Daniel está lendo a palavra de Deus. Daniel tem os olhos no profeta Jeremias. Ele olha para Jeremias, ele lê Jeremias, e lendo a profecia de Jeremias, ele descobre que o tempo da libertação está próximo. Lendo a palavra de Deus, irmãos, o nosso coração encontra firmeza. Crentes instáveis quanto à sua fé são crentes desnutridos da palavra de Deus. São crentes que não conhecem a palavra de Deus. Eles se deixam levar por qualquer vento de doutrina, porque não conhecem a palavra de Deus. Eles têm certas convicções que se chocam com a palavra de Deus, claramente porque eles não conhecem a palavra de Deus. Às vezes há pessoas que de maneira ignorante, crentes, ignorantes no sentido de, por ignorarem a palavra de Deus, defendem certas coisas, irmãos, que são absurdas. Não conhecem a palavra de Deus, erram por não conhecer a palavra de Deus. Nós sabemos o Salmo 1, que já começa dizendo que feliz é aquele homem, aquela mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém em caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes, pelo contrário, tem o seu prazer, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o viver cristão não pode prescindir da palavra de Deus, não pode abrir mão desse contato profundo em que se lê, em que se conhece, em que se estuda e se aprofunda na palavra de Deus, porque Deus quer salvar muito mais do que as nossas almas. Deus quer salvar a nossa mente. Mentes sadias, mentes saudáveis, Deus quer salvar também os nossos pensamentos, Deus quer salvar também as nossas emoções, e a palavra de Deus tem um poder transformador de atuar na vida do cristão de maneira a torná-lo mais sólido quanto à sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Jesus. A palavra de Deus tem o poder de trabalhar áreas da nossa vida que precisam de conserto, que precisam de correção. E por isso, em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz que a palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus tem esse poder de atuar na nossa vida. Em tempos difíceis, volte seus olhos para a palavra, alimente-se da palavra, conheça a palavra, se aprofunde na palavra, viva a palavra. Deixe Deus operar na sua vida mediante a palavra. Marque a palavra de Deus, decore a palavra de Deus, deixe a palavra confrontar você, deixe a palavra dizer a você o que está errado na sua vida. Abra o seu coração e diga: Senhor, promova mediante a tua palavra as limpezas que precisam ser feitas na minha vida. Crentes crianças, crentes raquíticos, crentes fracos, para enfrentar a adversidade e dificuldades, porque a palavra de Deus tem sido negligenciada. Segundo lugar,
Enfrente os dias difíceis, não só com firmeza, e é firmeza na palavra de Deus, mas enfrente os dias difíceis com paciência. O versículo 2, na segunda parte, chamada parte B, diz que Daniel leu o que afirmara o profeta Jeremias, e Jeremias afirmara que aquelas desolações, aquele cativeiro, duraria 70 anos. Uma palavra no coração. Irmãos, nós encontramos em Deus forças, em Deus sabedoria, em Deus graça, em Deus paciência, que é uma coisa que nenhum de nós tem, é paciência, mas Deus opera isso no coração da gente. Ao ler a palavra de Deus, Daniel percebeu, Daniel entendeu que os dias difíceis existem, mas os dias difíceis não são eternos. Os dias difíceis não são perenes. Os dias difíceis não durarão para sempre. Não durarão para sempre. Isso é uma convicção que deve encher o coração de todo cristão. Porque nós passamos por dificuldades, mas essas dificuldades não durarão para sempre. Algumas haverão de terminar aqui nessa vida, sim. Algumas têm duração, mas elas vão acabar. Tem prazo de validade para acabar. Algumas terminarão aqui. Outras terminarão quando partirmos, quando chegarmos na glória eterna. Acabou. O problema é nós nos envolvermos com as dificuldades desta vida e nos deixarmos levar pela ilusão de que elas durarão para sempre. Não durarão, elas passarão. Quanto maior a sensação de perenidade, de duração, de durabilidade de um problema na vida da gente, maior é a angústia. Maior é a tristeza, o desânimo, muito maior. Essas coisas vão passar. Você está passando por alguma dificuldade? Eu vou lhe dizer em nome de Jesus, isso vai passar. Que você não pode se prender a isso. Quando vai passar? Eu não sei. Há coisas que vão durar meses, outras vão durar anos, mas elas vão passar. E se não passarem até o fim da minha vida? Pois elas terminarão no fim da sua vida aqui. E o que espera você depois é um lugar onde não há morte, onde não há choro, onde não há problema, onde não há violência, onde não há doença, onde não há pecado, onde não há maldição. Eu tenho que entender, eu sou peregrino, esta vida passa, tudo passa. A Bíblia diz, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Salmo 30, verso 5, porque a sua ira, falando de Deus, Davi dizendo, a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria... Os dias difíceis têm prazo de validade. Eles vão passar. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar bom ânimo em Deus. E eu tenho que continuar vivendo. Eu tenho que continuar vivendo para agradar a Deus. Eu não posso deixar que o problema me abata. Eu não posso deixar que isso iniba o desenvolvimento da minha jornada cristã. Eu não posso me permitir a isso. Eu não tenho direito de me permitir a isso. Eu não posso deixar que as circunstâncias da vida travem o meu crescimento espiritual, o meu trabalho para Deus, a minha alegria em Cristo, meu Deus do céu. Segundo aos Coríntios 4, verso 17, Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Veja que Paulo diz, é breve, é momentânea, vai passar, as tribulações têm prazo de validade.
Mas Paulo no verso 18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem. Eu não posso me tornar escravo, refém disso, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, elas vão passar. E as que não se veem são eternas, nunca passarão. Enfrente os dias difíceis com firmeza e enfrente os dias difíceis com paciência. Vai passar. Isso não pode me abalar, eu não posso me contaminar com isso. Se você quer, boa sorte. Mas Deus não lhe autoriza a isso. O cristão está sempre avançando. Nada para o povo de Deus. Para os filhos de Deus, a dor e o sofrimento não terão a última palavra. Deus sim. Terceiro, enfrente os dias difíceis com submissão, com firmeza na palavra, com paciência, vai passar. Mas também submisso. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Eu me voltei para buscar o Senhor. Nos dias difíceis, mais do que nunca, busque a Deus. Busque a Deus como você nunca buscou. Busque a Deus de uma maneira inédita. Busque a Deus mais intensamente. Se quebrante mais. Nos dias difíceis, essa deve ser a atitude do crente. Tem gente que critica. Porque está passando por problema, aí está na igreja. Graças a Deus. Porque tem gente que passa problema e vai para o bar. Tem gente que passa problema e vai para uma rodinha de crack, de cocaína. Graças a Deus que veio para a igreja, tomara que todos venham. É uma pena que nem todos têm essa clareza de que nós temos que correr para Deus, sim, na hora da tribulação. Daniel foi buscar a presença de Deus. Quem é que você busca quando se vê em dias difíceis? A quem você busca? Você vai lá murmurar para a sua vizinha? Você vai lá reclamar para o seu patrão? Você vai lá jogar as mágoas sobre o seu amigo? Chorar as pitangas com a sua família? Pois vá buscar a Deus, por favor. Vá buscar a Deus. Dobre os seus joelhos. Ore como você nunca orou. Busque como você nunca buscou. Se quebrante como nunca se quebrantou. Firme e paciente, Daniel foi buscar a Deus. Tem gente que fica na autopiedade, chorando pelos cantos, para ser notado, para ser percebido. As pessoas olharem para ele e dizer, tadinho, tadinha, coitado. Que isso? Vá buscar a Deus. Enxugue as lágrimas quando sair do quarto, do banheiro, de dentro do carro, de onde você orou, de onde você se quebrantou. Enxugue as lágrimas. Levante a cabeça e vá enfrentar a vida. Deus é por você. O crente não tem autorização da parte de Deus para viver ao quebrado, desanimado, macambúzio. Não tem. Não tem. Há pessoas que se isolam. Não vêm mais na igreja. Mas que tipo de crente é esse, meu Deus do céu? Se isola. Fica lá num retiro, fica lá num refúgio, fica lá escondido. E crente isolado é presa fácil para o leão, que ruge e anda em derredor, bramando, né? Rugindo como leão, é presa fácil. Eu quero estar no meio do povo de Deus. Alegre no meio do povo de Deus. Triste no meio do povo de Deus. Bonança no meio do povo de Deus. Tribulação no meio do povo de Deus.
Até quando tiro férias. Aliás, vocês notaram que eu não tirei férias? Eu estou aqui, é julho. Ninguém notou, né? Ninguém notou. É julho, eu estou aqui, viu? Ô, turma do lençol, eu estou aqui, tá? Até nas férias, irmão, eu procuro uma igreja para ir. Eu quero estar no meio do povo de Deus. Eu quero estar no meio. Domingo de manhã, põe minha roupinha, não é roupa de pastor, que eu estou de férias, mas eu vou para a igreja, eu preciso congregar, eu sou fraco o suficiente para admitir, eu preciso do povo de Deus, eu preciso estar no meio do povo de Deus. Isolado eu só faço besteira, isolado eu sou presa fácil do diabo. Eu admito aqui a minha fraqueza. Daniel foi buscar a Deus. Busque a Deus nos dias de paz, mas busque a Deus nos dias difíceis. Busque a Deus urgentemente. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor. Busque, busque, busque. Urgentemente, enquanto dá tempo. Busque a Deus continuamente. Olha o Salmo 105, verso 4. Salmos 105, versículo 4. Diz assim: buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Manhã, tarde, noite, madrugada, busque ao Senhor. Busque ao Senhor urgentemente, busque ao Senhor continuamente, busque a Deus ardentemente. Jeremias 29, versículo 13. Isso é uma carta, né, que Jeremias escreveu para o povo lá na Babilônia. Jeremias capítulo 29. Versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis. Isso é uma certeza. Você não acha se não buscar. Mas Deus disse: se você me buscar de todo o coração. Por isso que eu digo, busque a Deus de um jeito inédito na sua vida. Eu nunca me ajoelhei para orar. Se ajoelhe. Mas eu nunca fui assim tão aberto com Deus, de abrir o coração, de chorar, de dizer a Deus tudo, pôr para fora, verbalizar, pois faça. Busque a Deus ardentemente, porque você vai achá-lo, se você o buscar de todo o seu coração. Enfrente os dias difíceis com firmeza. Enfrente os dias difíceis com paciência. Enfrente os dias difíceis com submissão a Deus, quebrantamento a Deus. Esse é o caminho que Daniel trilhou para ser o Daniel que nós admiramos na Escritura. É o caminho que nós devemos trilhar dia a dia. Eu sei que tem muita gente aqui andando nesse caminho. Nós vemos a saúde espiritual desse povo. Mas há outros que precisam abrir os olhos e o coração para essa realidade. Porque os dias são difíceis e eles vão piorar. A palavra de Deus vai se cumprir. E é preciso que nós estejamos firmes, pacientes e submissos ao nosso Deus. Você podia orar comigo agora? Falar com o Eterno.